A repercussão dessa PEC é o tema do debate CNN de hoje. Para isso, convidamos o deputado federal eleito do Rio de Janeiro pelo PSOL, Chico Alencar, e a deputada federal eleita pelo Amapá, Silvia Waiapi. Quais são as alternativas para substituir essa PEC, deputada? Olá, boa tarde. Na realidade, nós já temos que é uma lei complementar, que é a Lei 101, de 2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, que dita que precisa haver o controle dos gastos públicos. Nós já temos 93 bilhões, 93,4 bilhões de recursos livres para serem utilizados pelo governo Lula, Então, na realidade, nós precisamos que muitas das promessas que foram feitas aleatórias, contando com dinheiro público, contando com a tributação maior de empresas, contando com a tributação maior de investidores, isso vai causar um deslize e um impacto muito grande na economia brasileira, o que pode induzir uma fuga de investidores, justamente porque não há nenhum tipo de segurança de que possa ser utilizado esses gastos. Veja bem, é como se fosse uma pedalada fiscal antes sequer de assumir um governo. Então, nós devemos tomar muito cuidado quando se trata do contribuinte, aquele dinheiro que foi arrecadado por impostos e mantido para a utilização dos gastos públicos. Então, furar esse teto é condenar o país a um desastre econômico. Quais seriam as alternativas para substituir essa PEC? Eu entendo que a macroeconomia não devia ser objeto de Constituição. Toda medida econômica, ela deve transitar no âmbito das políticas públicas ordinárias, costumeiras, porque projetou, inclusive, para futuros governos uma determinada postura. Nós tivemos, por exemplo, em 2020, um extrateto de 520 bilhões e se justificou por causa da pandemia. Em 2021, ano passado, 114 bilhões, além do previsto. Já nesse 2022, 155 bilhões. Então, há uma dinâmica que revela que a lei do teto de gastos ela se choca com a realidade da dinâmica econômica. Mas eu saúdo, inclusive, esse debate que vai começar agora, ele é muito importante, mas tem que estar acompanhado de algo fundamental, reforma tributária. Não dá para falar das contas públicas, do gasto do investimento, da contenção, de subsídios que são demasiados no Brasil para os grandes, sem falar numa profunda reforma tributária progressiva. Sim, a equipe do senador Tasso Gereissati afirmou à CNN que o tucano deve protocolar uma proposta em contraponto à PEC do estouro. Batizada pelo senador de PEC da Sustentabilidade Social, ela prevê a expansão permanente de 80 bilhões do teto de gastos para direcionamento de despesas com programas de transferência de renda, saúde, educação, ciência e cultura. E a proposta também mantém o teto de gastos como âncora fiscal. O que a senhora acha dessa alternativa? As leis complementares da Lei de Responsabilidade Fiscal, elas são bem claras, ninguém deve gastar mais do que aquilo que arrecadou. Então, quando se fala em um gasto além, significa em tributar ainda mais, como o nobre deputado falou ainda há pouco, uma reforma tributária, significa tributar, significa coletar mais impostos e que vão impactar em efeito cascata justamente no aumento da pobreza. Porque, veja, alguém no momento em que é sobretaxado, ele tem um investimento, ele tem que refazer essa aplicabilidade. Então, vamos supor, a gasolina vai aumentar. Então, o transporte de grãos, por exemplo, também vai onerar o sistema e ele vai ter que retirar esse valor dentro do produto, o que vai ainda mais comprometer o valor da cesta básica. Então, no momento em que nós, por exemplo, vocês programaram 8 ministérios além, significa aumentar os gastos, comprometer o orçamento público com outros 8 ministérios, além daquilo do que já estava previsto. Então, é inadmissível nós termos que aprovar algo
que justamente vai impactar no modo de vida da população brasileira, condenando o povo à miséria. Vocês vão tributar ainda mais a população brasileira. Veja, nós estamos falando de todos os povos, nós não estamos falando do grande empresário, do pequeno empresário, nós estamos falando de todos os povos que serão tributados e que terão que pagar a sua quota à parte em relação a esses gastos. O coordenador de orçamento da equipe de transição do governo eleito de Luiz Inácio Lula da Silva, Wellington Dias, disse que se os recursos de programas não forem repostos, o Brasil para no próximo ano. Deputada, como a senhora avalia essa declaração? O Brasil está entrando com 93,4 bilhões, de recursos livres, além daquilo que é destinado para os gastos e os gastos do serviço público. Então, o Brasil para por quê? Se durante a pandemia, se durante uma guerra, o Brasil foi o país que mais arrecadou e que mais rápido saiu do vermelho em relação aos outros países. Isso é querer forçar um entendimento para a população de que ela deve ajudar na aprovação de um orçamento, de um furo, de um teto, que vai comprometer a própria vida desse trabalhador. Nós vemos esse impacto imediato na Bolsa de Valores, nos investidores, nos deslizes que estão acontecendo no investimento que temos no nosso país. Então, assim, nós estamos perdendo muito dos nossos investidores por essa fragilidade econômica do qual o novo governo tem imposto ao país e aos outros mercados.